the government champions igniting policy shifts have curated over 100 action-oriented sessions hosted from more than 30 countries in a mix of up to 6 languages. The outcomes of these sessions is intended to drive the development of a highly impactful sector. The goal of CCW 2024 is to tackle the challenges of the sector and embrace solutions that will bridge the gaps in policy, behaviors, and mindsets through innovation and collaborative action. Let's create lasting change together. Register for CCW now and check out our events calendar at catalyzingchangeweek.catalyst2030.net. E a todos, eu convido vocês que estão aqui a começar a colocar o nome de vocês, o lugar de onde vocês estão, provavelmente aqui no Brasil e no mundo. I invite you to put your name and place where you are, and also tell us from you are, da onde vocês são, de que organização vocês são, no chat, in the chat, please. This session is going to be in Portuguese, but I believe you can have translation and closed caption if you have any doubts. And I suggest also that you put your questions in the chat, and I'll look for it. Então, em português agora, vai ter tradução para quem... Bom, isso é irrelevante para quem consegue falar português. E eu convido vocês a colocarem as perguntas de vocês no chat, para a gente poder perguntar também para a Bruna e o Rodrigo, tá bom? Que vão contar um pouco desse caso para a gente. Esse caso incrível, aliás. Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar a Bruna, né, que trabalha aqui na Dynamo, né? Ela é responsável por inovação e desenvolvimento sustentável na Dynamo Participações, né, que é uma venture builder de impacto, e ela é a líder e coordenadora do SOMA, que é um programa da Dynamo, e do Go Blended, que também é outro programa da Dynamo. Então, ela vai apresentar um pouco esse case do SOMA, que foi feito junto com o Grupo Gaia, da onde é o Rodrigo, né, que ele é responsável pelas relações institucionais do Grupo Gaia, e também é um investidor de impacto, mobilizando recursos para investimentos e projetos de impacto socioambiental, como o SOMA, tá bom? Então, eu dou a palavra agora para a Bruna, gostaria, antes de passar a palavra para a Bruna, gostaria de pedir para que quem está aqui conosco, que deixe o seu microfone desligado e a sua tela aberta, para que todo mundo possa ver vocês e aí poder compartilhar com vocês também esse momento, tá bom? Mais alguma coisa, Pedro, de housekeeping que eu deveria falar? Não? Ótimo. Então, perfeito. Bruna. Bom, obrigada pela apresentação, Mônica. Bom dia a todos, prazer. Acho que a Mônica já me introduziu um pouco. Meu nome é Bruna, eu trabalho aqui na Dynamo e um dos 2 projetos que eu estou à frente é tanto o nosso lado do SOMA, que é o projeto que o Rodrigo vai contar um pouco mais para vocês, mas também a nossa frente, a Go Blended, de fomento do ecossistema de operações de Blended Finance, que é como o SOMA surgiu, o instrumento financeiro que foi utilizado para viabilizar a construção desse projeto de impacto socioambiental. Então, antes da gente entrar um pouco no que é o SOMA, a gente quis trazer também o que é esse instrumento, o que é o Blended Finance, porque a gente enxerga que não só o SOMA, mas outros projetos também podem surgir nesse fomento da economia de impacto através da utilização do Blended Finance. Então, a gente vai fazer uma apresentação breve do que é o Blended, só para contextualizar e colocar todo mundo na mesma página. E também fiquem à vontade, ao final, para a gente trocar, tirar dúvidas, porque eu sei que para muitas pessoas pode ser um conceito novo.
Mas a ideia, antes da gente entrar na parte mais do que é esse instrumento financeiro, é importante a gente entender de onde surge a motivação de pensar instrumentos financeiros, pensar projetos de impacto, como é o caso do Soma, como é o caso do Blended Finance. Eu acho que não é um mistério para ninguém que existe uma urgência para a gente mudar a forma como nós lidamos com os recursos naturais, mudar a forma como nós lidamos com a forma de fazer negócios, como nós tomamos decisões políticas, como nós tomamos decisões sociais. Existe uma urgência muito grande e a gente já está vendo, para além de só imaginar o que pode acontecer, a gente já está vendo na prática o que acontece quando existe desigualdade social, quando existe desigualdade econômica, climática e política. E aí, eu trago aqui alguns fatos que são muito importantes para a gente entender, não só fatos pontuais do que acontece por conta dessas desigualdades, mas algumas questões mais macro, vamos dizer assim, de o que acontece com a sociedade como um todo e com os nossos objetivos em prol da sustentabilidade no momento que a gente continua fazendo os negócios e pensando e priorizando o retorno econômico para além do equilíbrio ambiental e do equilíbrio social. Então, a gente tem esse primeiro ponto de que a Agenda 2030, pensada no momento do Acordo de Paris em 2015, ela tem tido um ritmo de financiamento dos objetivos e das soluções muito aquém do esperado e do projetado. Isso faz com que a Agenda 2030, hoje em dia, ela, na verdade, não seja mais 2030. Ela só poderia ser finalizada e realizada com sucesso nesse ritmo de financiamento atual em 2100. Então, fica a dúvida de que será que a gente vai ter um 2100 para esperar? Como é que a gente faz, então, até lá? Ou será que a gente tem como alterar esse ritmo e chegar até 2030 com os objetivos alcançados? Ao mesmo tempo, a gente ainda tem outras mazelas sociais muito fortes e muito graves na nossa sociedade que continuam existindo com muita força e, às vezes, até, acho que nos últimos anos isso é uma evidência muito grande, com muita força e crescimento. Então, a gente vê, por exemplo, em 2022, a ONU trouxe dados de que 69 milhões de pessoas precisaram sair de suas casas, de seus territórios, por questões de fome, pobreza, crise climática e guerras. E eu acredito que esse dado, hoje em dia, ele talvez seja ainda mais grave, né? Considerando que os últimos 2 anos foram marcados por guerras, crises climáticas, que estão levando mais e mais pessoas a essa situação de vulnerabilidade, pobreza e de insegurança de estarem em seus lares e seus territórios. E essas mazelas socioeconômicas e também climáticas, elas não são ruins só em um problema de curto prazo, mas elas têm deixado marcas geracionais, marcas que vão impactar o futuro das pessoas que têm sido impactadas pelas desigualdades. A OCDE, ela já trouxe alguns estudos que apontaram que no Brasil, as pessoas que estão na base da pirâmide, né, que estão nessa situação de baixa renda e vulnerabilidade, elas levam, em média, 9 gerações para conseguirem chegar a uma renda média brasileira. Então, não são 9 gerações para aquela família se tornar rica. É apenas 9 gerações para eles se tornarem uma classe média da nossa população brasileira, devido a esse nível de desigualdade e de dificuldade de mobilidade social que a gente ainda vê na nossa sociedade. E aí, acho que a partir dessa problemática, a gente surge essa dúvida, mas tem muitos problemas para a gente resolver. Será que existe os recursos necessários para se fazer isso? Será que tem como a gente fazer tudo isso mesmo? Será que não é muita coisa para se resolver? Como é que a gente começa a fazer isso? Onde está o dinheiro para resolver isso? E aí, se você conseguir passar, Pedro, a questão que a gente propõe aqui é que já há uma evidência clara de que não há uma falta de recursos, há uma má alocação dos investimentos. Em 2023, foram realizadas pesquisas que apresentaram que o estoque mundial de riquezas gira em torno de 473 trilhões de dólares, enquanto a lacuna anual que existe para se cumprir os objetivos da ONU são apenas de 6 trilhões de dólares. Então, não é uma questão de que não há recursos para a gente alocar na Agenda 2030 e em soluções de impacto socioambiental positivo. É que esse dinheiro que já existe, esses 470 trilhões de dólares que já estão
em reservas mundiais, eles não estão sendo alocados para a Agenda 2030. E surge, então, essa dúvida, que é o que motiva a nossa apresentação do SOMA e do conceito do Blended Finance. Se existem, se eu conseguir passar, Pedro, existem, eventualmente, soluções que podem mobilizar o capital necessário para a Agenda 2030 no tempo necessário, que, né, temos essa urgência de que a 2030 está a apenas 6 anos de distância de nós. Então, será que é possível a gente viabilizar tudo isso no ritmo que precisamos? E nós, aqui da Dynamo e também da Gaia, temos trabalhado com uma das respostas que possibilita essa mobilização de capital, que é o Blended Finance. E aí, eu quero apresentar brevemente, né, o que é o Blended Finance, e se conseguir passar, Pedro. Em linhas bem simples e breves do que é o conceito do Blended Finance, o Blended Finance ele é uma caixa de ferramentas financeira, ele é uma forma de se estruturar operações financeiras que vai combinar o uso de capital catalítico, né? Então, seja filantropia, doações, garantias, para que esse capital catalítico prepare os projetos, torne eles mais atrativos ao investidor comercial e alavanque, então, o capital comercial que, de fato, potencializa e fomenta o crescimento desses negócios. Então, essa definição do blended em linhas um pouco mais simples, ela pode ser destrinchada nos 4 pilares, grandes pilares do que compõe uma estrutura blended, né? O conceito do blended. Então, em primeiro ponto, a gente enxerga que existe uma importância muito grande do objetivo de alavancagem dos negócios através das estruturas blended. Então, como eu comentei anteriormente, o capital catalítico, né, que pode ser filantropia, pode ser um investimento de fomento, pode ser um capital público, ele vai ser utilizado para atrair o capital privado tradicional, para atrair o capital comercial de, seja um banco usual, seja equity, seja dívida, o que for, mas um capital que não necessariamente ele vai ser filantrópico. Então, em muitas das operações de Blended Finance, o objetivo é que o capital catalítico alavanque em pelo menos 4 vezes o seu valor o capital comercial. Ou seja, isso é muito importante para realmente escalar e potencializar o impacto que é gerado por esses projetos. E falando, né, no impacto, em termos da semântica, da terminologia do que significa o blended, é muito importante entender que o blended finance ele é utilizado para projetos que geram impacto socioambiental positivo. Ele é uma estrutura financeira destinada a esses tipos de projetos. Então, o blended, ele para além de potencializar os modelos de negócio, ele busca também potencializar o impacto que aquele projeto busca criar na sua sociedade, na sua comunidade, no seu meio ambiente. Para além do pilar do impacto, existe também o pilar do risco, né? O blended, quando ele objetiva atrair esse capital tradicional, ele faz essa atração do capital tradicional, tornando o investimento, tornando o ativo mais atraente para esse investidor comercial. E esse ativo mais atraente é basicamente um ativo que fica com menos riscos, é um ativo que está mais estruturado em termos de modelo de negócio, que está mais consolidado e que cria um ambiente mais confortável para que o investidor traga, então, o seu capital. Mas, ao mesmo tempo, esse risco também vai para o outro lado do negócio, do lado do empreendedor. Porque esse momento onde se misturam diferentes formas de capital, isso cria uma alocação de recursos mais confortável para o empreendedor, que não fica alavancado apenas em dívidas, que não fica dependente de um único tipo de investidor. Então, o blended se baseia muito nessa questão de equilíbrio dos riscos, tanto dos riscos envolvidos da perspectiva do investidor, que busca sempre garantir os seus retornos ao final da operação, e o risco envolvido também no lado do empreendedor, que tem suas cautelas de como aquele capital mobilizado pode interferir na sua sobrevivência de longo prazo. E por fim, uma coisa que é muito importante falar sobre o blended é que o blended ele não é uma filantropia. Ele tem o seu momento da filantropia no capital catalítico, mas o seu grande objetivo é mobilizar capital comercial tradicional. E esse capital comercial tradicional, ele é ajustado às taxas de risco e retorno do mercado. Então, os investidores que entram nessa fase do capital comercial terão sim os seus retornos financeiros garantidos.
Então, ele tem essa combinação de ter o impacto e de ter, sim, o retorno econômico. E aí, no próximo slide, eu gosto de apresentar essa estrutura do Blended em uma parte mais figurativa, assim, para a gente conseguir entender esses pilares um pouco mais numa imagem. Então, nesse lado da esquerda, a gente enxerga esses dois grandes pilares de uma estrutura blended, que é o investimento para desenvolvimento, o capital catalítico, que vai mobilizar o outro lado do blended, que é o capital comercial tradicional. E reforçando, um capital que tem riscos e taxas ajustados aos parâmetros e padrões de mercado. Então, o blended ele vai usar esses dois lados, o capital catalítico e o capital comercial, para construir essa estruturação e financiamento para esses negócios com interesse de impacto socioambiental positivo. E existem, eu trouxe aqui, mas falar só brevemente, existem diversas formas, né, de serem feitas essas estruturas blended. Então, por exemplo, você pode usar estruturas de garantias que reduzirão ao máximo o risco de, por exemplo, inadimplência daquele investimento por parte do empreendedor. Isso é muito importante para garantir, né, confiança no investidor de que se der tudo errado, ele ainda vai ter os seus retornos garantidos ao entrar com uma estrutura de dívida ou equity. Um outro lado muito importante também são as estruturas que não usam garantias ou doações, mas que usam assistência técnica, né, que é o quadrinho do TA Facility. A assistência técnica é muito importante porque, às vezes, não é só uma questão de que existe um risco de inadimplência, por exemplo, mas que muitos projetos eles têm fases iniciais. Eles precisam ter os seus modelos de negócios bem desenhados, bem estruturados e bem organizados para que eles gerem, de fato, mais confiança e melhor estrutura de que a longo prazo eles vão funcionar e eles vão estar estruturados, gerando assim confiança e maior conforto para que os investidores comerciais entrem nas estruturas tradicionais de dívida, equity e títulos que podem ser emitidos no mercado. E aí, acho que só para finalizar essa breve passagem sobre o conceito do blended, eu queria apresentar também, no slide seguinte, eu trago esse grande objetivo final que o blended tem, assim. O blended, ele tem esse objetivo de impulsionar também a autonomia comercial dos projetos. Então, como eu trouxe anteriormente, o blended ele não é filantropia. O blended ele vai ter esse início de uso intensivo do capital catalítico para preparar, formar e desenvolver os projetos para que ao longo do seu ciclo de vida, esses projetos sejam cada vez mais viabilizados pelo próprio capital comercial que eles vão conseguir obter. Então, a ideia é que, ao longo do uso do capital catalítico, esse projeto fique atrativo o suficiente para que chegue um momento onde ele não precise mais do capital catalítico. E como qualquer outro tipo de negócio, qualquer outro tipo de projeto, ele consiga alavancar o capital comercial de uma forma mais tradicional, que ele consiga em um banco e sem muitas dificuldades ir a um investidor e sem muitas dificuldades ele consiga obter o capital necessário para alavancar sua operação, para fazer a escala do seu projeto e tudo mais. Então, a ideia é que ao longo de um ciclo de projeto financiado via Blended, é que ele passe de uma etapa intensiva de capital catalítico para uma etapa onde ele vai conseguir ser autônomo financeiramente em termos do capital comercial que ele vai conseguir mobilizar. E aí a gente acentua novamente isso, que o Blended ele não está para fomentar apenas a filantropia, mas também financiar o investimento de impacto, o investimento sustentável. E eu acho que a gente falou já, acho que no próximo a gente já introduz esse ponto, acho que o Pedro pode passar, que a gente falou, já trouxe aqui bastante o que é o conceito do blended, acho que não era o objetivo também a gente ficar só nessa parte mais teórica. E aí agora o Rodrigo vai apresentar para vocês um pouco de um caso, que é o caso do Projeto Soma, que foi criado, foi originado a partir de uma estrutura de blended finance. Então, a partir de uma operação blended, a gente conseguiu viabilizar os recursos para colocar de pé esse projeto de impacto socioambiental. Então, Rodrigo, pode seguir. Olá, pessoal, excelente dia para vocês. Bruna, super agradecido pela explanação. Obrigado, Mônica, também, todo o time Catalyst aqui pelo convite e por essa semana incrível que vocês estão realizando com esses papos, para a gente conseguir entender ainda mais
como outras organizações, estruturas têm se mobilizado em prol do impacto positivo de um modo geral. Obrigado. Como a Bruna trouxe aqui para a gente, como que a gente pode mostrar aqui como a estrutura de Blended pode ser aplicada na prática? Aqui a gente traz um pouquinho para a conversa, um pouco do case do SOMA. O SOMA significa, a sigla aqui, né, que é o Sistema Organizado de Moradia Acessível. E aí, Pedro, a gente pode passar o próximo slide? Aqui a gente traz um pouco do contexto para explicar um pouquinho de como o SOMA nasce, surge um pouco. É quando a gente olha um pouco para a condição de moradia da capital paulista e o que ela oferece, de um modo geral, para as populações de baixa renda. Quando a gente olha aqui no Brasil, né, a gente tem pessoas de outros países também. A gente tem um programa de governo que é o Minha Casa Minha Vida, que ele subsidia a moradia própria para as populações que têm uma renda menor. Mas ainda assim, a gente tem uma lacuna muito grande, porque mesmo para subsídio e para as famílias que têm uma renda muito menor, é preciso ter o mínimo de renda, o mínimo de informação, de comprovação que você pode ali, ao longo do tempo, pagar essa moradia, mesmo subsidiada. A gente ainda tem uma população que enfrenta dificuldades de acessar esse programa de governo. Então, numa análise de um dos nossos parceiros aqui do Soma, que é a Magic, que já constrói há muito tempo, há muitos anos no centro de São Paulo, uma dor que a liderança da Magic tinha era que de 5 pessoas que iam buscar um financiamento do Minha Casa Minha Vida, 3 tinham muita dificuldade e não conseguiam acessar por não ter a renda mínima necessária, ou por às vezes ter algum tipo de negativação no nome, ou por não conseguir comprovar uma renda porque tem uma condição de trabalho informal, mas conseguiria facilmente poder pagar uma parcela de um financiamento, mas era barrada por esses motivos. Então, quando a gente olha para a população que gostaria de acessar e habitar o centro de São Paulo, que hoje é subvalorizada, a gente percebe alguns tipos de moradia que são muito precárias, como ocupações, a gente tem cortiços, favelas de um modo geral, a periferia que às vezes não conseguem acessar, não conseguem ter uma moradia digna e não conseguem acessar o mínimo dos serviços básicos que o centro expandido ele oferece de um modo geral. Então, o Soma, ele nasce para poder resolver um problema social que ninguém estava olhando. A gente pode passar o próximo slide, que era como que a gente poderia resolver e dar acesso à moradia digna no centro de São Paulo para a população de baixa renda. E aqui a gente está falando uma moradia digna através de um serviço de locação desse imóvel. Porque morar no centro, ele traz muito benefício, em especial para a população de baixa renda. Quando a gente olha hoje a realidade do centro de São Paulo, a gente percebe a subvaloração, como hoje ele é abandonado, a insegurança que se sente. Então, trazer as pessoas para o centro de São Paulo, a gente pode ter uma valorização histórica dessa região, que a moradia nasceu e que, trazendo mais moradia, a gente pode revitalizar ainda mais esse centro. Tem mais fácil acesso e conexão para os bairros centrais, a linha de transporte, toda a infraestrutura, toda a massa de saúde, de transporte, dos empregos. As grandes empresas estão na região do centro, sem falar também na qualidade de vida. Então, esses são os benefícios que morar no centro traz para a população, em especial a população de baixa renda. A gente pode passar o próximo slide. Então, como que a gente cria uma solução inovadora, alinhada à realidade dos seus beneficiários? Então, a Bruna trouxe aqui todo o contexto de Blended Finance, e essa estrutura financeira para colocar um projeto habitacional do porte do Soma de pé, dá viabilidade para isso. A gente consegue, com a mistura de vários capitais e vários atores, construir essa tecnologia social, que é um projeto de moradia e com um projeto de moradia de melhoria socioeconômica para todos também os seus moradores. Reforçando, o Soma, ele nasce não para dar uma moradia própria para a pessoa, mas uma moradia temporária, através de através de um aluguel acessível, sem comprometer muito a renda dessa população. A gente pode passar o próximo, por favor.
Então, o Soma, ele surge com essa solução, unindo aqui 3 atores do nosso ecossistema de impacto, que é a Dynamo, aqui representada pela Bruna, o Grupo Gaia, aqui representado por mim, e também pela Magic, que é aqui a construtora. O próximo, por favor. Então, o Soma, ele nasceu para resolver um problema de moradia digna, com uma gestão social e também a mistura desse modelo de blended com investimento de impacto. Ele é um projeto replicável, escalável e de moradia digna para os centros urbanos. A gente não quer criar e montar esse único Soma que a gente já tem construído. A gente quer que esse projeto se replique, a gente quer outros 10, 20, 30 Somas, reforçando. Ele é de fácil acesso, por estar no centro de São Paulo, a toda a infraestrutura que o centro já proporciona e, claro, uma arquitetura e uma construção de muita, mas muita qualidade. É uma locação residencial acessível. O próximo, por favor. Tem toda uma gestão social. É muito comum que as pessoas perguntem para a gente quem que é o dono do Soma, quem que é que comanda o Soma. Puxa, é uma ONG, não tem um dono, apesar da liderança dessas 3 organizações que se uniram para colocar ele de pé, é um projeto que não tem o dono, é gerido por uma organização social, tem como grande parceiro o Sistema B, e a gente não tem aqui uma preocupação que a gente atraia as famílias, que essas famílias paguem tão somente o aluguel para que a gente consiga repagar os investidores a longo prazo, que assim que acabar o seu período, essas famílias saem de acesso para outro. Muito pelo contrário. Aqui a gente tem toda essa preocupação e essa gestão social significa isso também, de ter um acolhimento para todas essas famílias, de como que a gente faz essa gestão social, se preciso for, oferecendo cursos e também fazendo uma recolocação profissional dentre esses moradores, que a gente possa empoderar todas essas famílias e gerar o que de fato o Soma ele está aqui disposto a fazer, que é essa mobilidade social. E é também um projeto de saúde pública. O próximo, por favor. E claro, o que a Bruna também trouxe, reforçando aqui, ele é realizado por essas 3 empresas e tem um impacto aqui na largada. Ele tem uma sólida estrutura financeira, ele é utilizado, os recursos, o instrumento que a gente utilizou aqui para captar esses recursos foi um CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliários, é uma estrutura do mercado de capitais. Então, é uma estrutura bem sólida para colocar esse instrumento de pé. Então, aqui é um investimento com muito impacto e uma sólida estrutura financeira. A gente pode passar para o próximo. E aqui tem, na prática, a gente consegue observar nesse slide como que o blended, na prática, ele se comprova aqui através dessa estrutura do Soma. A gente tem aqui o capital comercial, e aí você pode ver aqui as empresas investidoras, que foi a Dexco, a Gerdau, a Movida, a P4, a Votorantim Cimentos, que mistura esse capital comercial aqui no total de 14 milhões, quase 15 milhões, e também o capital catalítico inicial de assistência técnica, de acompanhamento. Aqui a gente vê essa mistura dos recursos para colocar uma estrutura dessa de pé. Esse é o CRI Soma. O próximo, por favor. E claro, essa não foi uma estrutura isolada que a gente colocou única e exclusivamente de pé. Já é um trabalho que a gente, em parceria com a Dynamo e outros parceiros, a gente já vinha seguindo esse caminho. Aqui pela Gaia, a gente tem um orgulho imenso de ter participado também da operação da Vivenda, quando a gente talvez nem se falava com tanta popularidade como hoje da estrutura de blended, a gente colocou o que é chamada a primeira debenture do bem, uma primeira debenture social do Brasil de pé através da operação da Vivenda, que também resolve um problema, um problema de habitação. No caso aqui, através de reforma de casa nas favelas, é um case lindo também, muito conhecido aqui no Brasil. E também a gente, ainda mais recente, fez uma estrutura muito parecida com a Belterra, que faz implantação de agroflorestas num modelo, numa estrutura muito parecida, ao invés de ser o CRI, né, Certificado de Recebíveis Imobiliários, aqui foi utilizado um CRA, que é um certificado de recebíveis do agronegócio, também tem essa mistura do capital catalítico, do capital comercial, para a gente colocar uma estrutura dessa de pé. Foram muitos outros que a gente quer fazer, obviamente. O próximo, por favor. E aqui eu devolvo a palavra um pouquinho para a Bruna para fazer esse fechamento.
Bom, e aí, obrigada pela apresentação, Rodrigo. Acho que só para a gente fechar, eu pego até esse gancho final da fala do Rodrigo de que a gente quer fazer mais. A gente trouxe esses cases, existem outros já que foram realizados no Brasil e no mundo também, mas a gente quer fazer mais e a gente, aqui no nosso lado da Dynamo, a gente tem também com parceria com a GAI, com várias outras organizações que têm nos ajudado a co-criar esse projeto. A gente elaborou esse projeto que chama Go Blended, onde a gente consolida, dissemina e fortalece o que é o ecossistema do Blended, buscando inspirar novos atores, conectar agentes e organizações que têm interesse em participar do Blended, disseminando esse conhecimento de cases, de conceito por trás dessa estrutura do Blended, e de fato promovendo esse ecossistema para que não fique apenas nos casos que já existem, mas que venham muitos outros projetos de impacto socioambiental viabilizados através do Blended Finance. Então, acho que era o que a gente queria apresentar hoje. No próximo slide, a gente deixa o convite para caso vocês tenham se interessado, conheçam o site do Soma para ver com um pouco mais de detalhe o que tem sido esse projeto, os nossos objetivos mais detalhados. Também fiquem à vontade para acessar o site da GoBlended, entender o que é essa iniciativa, ver o nosso repositório de conteúdos, estudos que a gente já fez, vídeos e diversos outros eventos que a gente tem elaborado para realmente promover o conceito do Blended e dos casos de sucesso que já têm sido realizados. Mas muito obrigada, ficamos abertos para eventuais dúvidas. Obrigada, Bruna. Obrigada, Rodrigo. Acho que foi ótimo. Sempre é muito importante conhecer casos concretos, né? De soluções de impacto socioambiental, desde dessas arquiteturas financeiras, né? Que são criadas, então, o mercado de capitais, desenvolvendo todo o conhecimento dele para poder fornecer soluções de impacto socioambiental, atraindo mais capital, né? A gente sabe que esse slide que você mostrou, Bruna, do volume de recursos que tem, né, disponível em estoque versus o que a gente precisa para poder atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, ele é muito impressionante, né? Então, assim, o que está faltando para a gente poder fazer e acionar essa transformação, né, acontecer? E justamente tanto o Soma quanto o GoBlended e essas estruturas financeiras, né, CRA, CRI, elas são soluções reais, viáveis, para que a gente traga esse capital para o impacto, né? Eu pedi para a turma escrever aqui no chat, e eu não sei, Pedro, se você viu alguma pergunta. Eu não vi nenhuma, mas eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês e para a gente ver se esclarece um pouco mais, porque o Blended Finance ele ainda é um pouco rocket science, né? Um pouco difícil para quem está no campo entender como que ele funciona direito. Você explicou super bem, Bruna. Só que realmente ver ele na prática, às vezes é um pouco, parece que assim, é mais inacessível, né? Então a minha pergunta vai justamente nessa direção. Como que você vê, Bruna, que negócios de impacto ou até inovadores sistêmicos, né, como são o caso da maioria dos membros do Catalyst, teriam acesso a essas estruturas de blended finance, né? Então, eu sendo um negócio de impacto, estou numa fase inicial, faz sentido eu ter acesso a essas estruturas de blended finance? Existe uma possibilidade, já juntando com uma outra pergunta, existe uma possibilidade, enquanto vocês foram falando isso me veio à mente, de existir uma parceria entre organizações sem fins lucrativos que possam atuar como essa assistência técnica ou num momento muito embrionário do projeto, né, porque elas conseguem ter acesso vamos dizer assim, a população que está em necessidade, junto com um negócio de impacto que numa segunda fase vai justamente promover a escala desse negócio, né? Então, aí fazendo uma parceria e sendo financiada por uma estrutura de blended finance. Enfim, estou aqui pensando alto em ideias que poderiam ser úteis para o nosso ecossistema também. Queria te ouvir um pouquinho.
Bom, acho que eu posso começar também, Rodrigo, se você quiser me complementar, fica à vontade. Eu acho que você tocou em dois pontos importantes. Acho que o primeiro, que na minha visão eu enxergo, é que a gente ainda tem o desafio também de ver o lado tanto do capital catalítico, mas do capital comercial, que se interessa por essas operações, até no sentido de saber que esse tipo de operação existe. Então, a gente está cada vez mais fomentando para que as organizações e atores que possam realmente tomar esse tipo de decisão em prol desse formato de investimento, conheçam o blended, queiram participar das estruturas blended. Mas, para além disso, eu acho que isso que você comentou das parcerias é muito importante, porque até o case da Belterra, ele surge nesse sentido, assim, de a Belterra era um pouco maior, era uma organização mais estruturada, mas dentro de uma mesma operação tinha a Belterra e diversos outros pequenas empresas que trabalhavam com produtores locais que talvez por conta própria não conseguiriam participar de uma estruturação de um CRA como foi realizado junto com a Gaia. Mas ao se juntar com uma organização um pouco maior, que já tinha uma experiência dentro dessas operações, conseguiu mobilizar um capital que viabilizou tanto a Belterra, mas também, se não me engano, acho que são 30 outras organizações, né, que estão nessa mesma Perfeito. operação. Então, acredito que seja essa mistura dos dois, o lado de disseminar o conhecimento que o Blended existe para aqueles que vão entrar com capital e também de entender que o Blended não é para fazer sozinho. Essa mistura do capital, mas também das organizações, das pessoas, das ideias. Então, eu enxergo desses dois lados. Perfeito. Talvez complementando aqui, ô Mônica, não sei se está falando que está no mudo. Não, Manda bala. não, ia só complementar nessa linha que a Bruna trouxe também. A gente preciso muito fazer em parceria 100%. E aqui eu gostaria, dentro da nossa atuação, falar da importância que o mercado financeiro tem para conseguir viabilizar esse tipo de estrutura. E infelizmente hoje, no Brasil, a percepção que a gente tem é que o mercado financeiro ele é muito egoísta de um modo geral. A Faria Lima, vou trazer aqui, né, o nosso centro aqui financeiro do Brasil, ele olha única e exclusivamente o retorno na ponta, independentemente do impacto que esse recurso vai estar causando na ponta. Então, nesse sentido, eu acho que o mercado de capitais, o mercado financeiro de modo geral, deveria se mobilizar muito, mas muito, mas muito mais do que se mobiliza hoje para a gente conseguir alcançar esse tipo de estrutura e causar um impacto positivo de forma genuína. Um E, desafio e que a gente esse, tem. e eu acho que é um papel de nós, atores desse ecossistema, muitos dos membros do Catalyst, eles são executores, né? São mais executores, estão mais na ponta, negócios de impacto, organizações sem fins lucrativos, do que financiadores, né? Investidores, a maioria, pelo menos atualmente, mas dos membros atuais no Brasil. No mundo, você tem um mix de todos esses atores, né? E dos nossos desafios no Catalyst no Brasil é justamente mostrar para esses demais atores, investidores e fomentadores, que o Catalyst ele trabalha no ecossistema como um todo. E muito nessa atuação que você comentou, Rodrigo, porque, inclusive, um dos comitês, GTs que a gente tem institucionais, é justamente de mobilização de capital e do fundo catalisador, porque a gente quer atrair esse capital para os negócios de impacto, do mesmo jeito que vocês estão falando com o Blended Finance, que é super importante, mas também, assim, levar um conhecimento, conscientização para o mercado financeiro, entender essas tragédias que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, só é um exemplo, assim, gritante do que a gente precisa fazer, né, em relação a meio ambiente e crise climática e crise social, né, porque você vê o que está acontecendo lá, o impacto da crise climática nas pessoas é assim, ela é direto, não tem como você dissociar uma coisa da outra. Então, cada vez mais existe um trabalho de advocacy, mas no sentido vai mais básico da palavra, né? Não necessariamente de advocacy por uma política pública, mas um advocacy para você defender esse novo modelo econômico que precisa
de fato, ser mudado, ser transformado, né? Bom, já falei demais. Mas vocês vocês estão aqui, vocês que são as nossas celebridades e o conhecimento de vocês que é importante que a gente aprenda, né? E aí eu queria perguntar para vocês dois, qual tem sido o maior desafio do Blended Finance? Acho que você já começou a passar um pouquinho por isso, Rodrigo. E também, pensando no Soma, eu entendi pelo que você falou que vai muito além de moradia digna, né? É realmente um programa de mobilidade social, né? E eu entendo que uma grande ambição desse programa é um desenvolvimento econômico local, né? Você começa com essa população que vem das periferias para o centro, que está trabalhando mais próximo, num lugar digno do seu trabalho e que começam a viver naquela região, ele pode impactar localmente também, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, a gente tem mais alguns minutinhos aqui, sobre essas duas questões, os desafios e um pouco dessa visão mais ampla até do que o Soma se propõe. Posso começar talvez falando um pouco do desafio da mobilização de capital. Aqui no Grupo Gaia, a minha principal função é angariar recursos para as iniciativas e as estruturas que a gente monta, como a do Blended, a gente atrair os investidores. E aqui a gente tem um desafio muito grande da quantidade de reunião que a gente mobiliza, faz coalizão, fala com os principais atores, os maiores bancos, quem que sai na mídia falando que vai investir e tudo mais, mas infelizmente a gente percebe muito compromisso e na prática pouquíssima ação. São muitas organizações e pessoas, de um modo geral, que se mobilizam para eventualmente querer estampar alguma matéria de algum jornal para falar que está fazendo alguma coisa em prol do impacto positivo ou que a sua organização está salvando o planeta de modo geral. Mas basta a gente ir apresentar qualquer iniciativa, como que a gente acabou de apresentar aqui, que a gente vê que a história é totalmente outra. Olha, veja bem, eu acho que não é bem assim, mas acho que a taxa não está tão competitiva quanto as operações de mercado, eu acho que não é bem esse o caminho, vamos pensar numa outra estrutura, que no fim essa outra estrutura só vai visar cada vez mais e mais retorno financeiro tão somente. O impacto é pouquíssimo olhado e infelizmente hoje a gente está passando por uma tragédia em um estado do Brasil que pode demonstrar o fruto como é que eu posso dizer, da ignorância do mercado financeiro em olhar para as finanças climáticas. Então, não se tem preocupação com isso na prática. O Rio Grande do Sul, ele é um estado importantíssimo para a agricultura de um modo geral. Mas vamos pensar se é uma agricultura orgânica, agroecológica, ou simplesmente é uma agricultura de monocultura, que só financia sua produção para plantar único e exclusivamente soja, com veneno, que não alimenta a população brasileira de um modo geral. O principal desafio, para não me alongar muito, é a mobilização de capital. E nesse sentido, eu queria que dar uma sacudida assim no mercado financeiro e falar, gente, passa por vocês a transformação financeira e climática para causar o impacto positivo. Mas, infelizmente, a gente tem as pessoas que procuram fechar os olhos e querem olhar somente o extrato bancário para ver se aumentou hoje em relação a ontem. Não importa se quantas famílias vão morrer, não importa se o recurso ele vai ser feito para degradar o ambiente, se tem uma mão de obra escrava na linha de produção, se eu estou explorando mais pessoas para ganhar mais recursos. Então a gente precisa de uma transformação radical nesse sentido, senão a gente vai acumular tragédias. A gente está em maio aqui no Brasil, eu estou falando da região metropolitana de São Paulo, era um período que era para a gente estar passando um pouquinho de frio. Aqui, no meu computador fala que a gente está próximo dos 30 graus aqui.
não é uma temperatura que é consideravelmente ok para o período do ano que a gente está vivendo. Isso hoje não é um dia isolado. Praticamente maio inteiro aqui em São Paulo, maio não, final de abril inteiro, começo de maio a gente está assim, sem um pingo de chuva sequer, e em um outro estado está caindo toda a chuva do mundo em um único local. Isso não é, uma questão isolada, gente. A gente precisa agir de forma significativa em prol das questões climáticas e tantos outros desafios que a gente tem. Obrigada, Rodrigo. Fala, Bruna, pode complementar. Acho que eu vou complementar, acho que o Rodrigo já conseguiu falar bem também dessa parte mais dos desafios do Blended. Eu concordo plenamente essa questão do. Realmente, acho que é um desafio um pouco cultural, assim, né, das pessoas entenderem que não pode ser só esse desequilíbrio do interesse econômico. Tem que abrir um pouco mão disso para buscar um longo prazo, assim, né, para todos nós. E eu acho que isso até conecta um pouco com o lado do Soma da mobilidade social, assim, de entender que é um projeto que visa o longo prazo também, assim. Então, o Soma, a gente pensa a mobilidade social dele a partir de algumas frentes. Então, a gente enxerga que ao morar no centro, morar bem no centro, você consegue ter acesso a uma quantidade de empregos muito relevante em relação a outras regiões da cidade, assim. Então, tem estatísticas que apontam que existe uma concentração de 30% das vagas de emprego ali nos bairros do centro de São Paulo, assim, que não é uma região geograficamente muito grande se você comparar com a cidade inteira. Para além disso, a gente também enxerga que o Soma, por conta do aluguel acessível, diminuir o impacto que o custo com habitação terá na renda dessas pessoas, também poderá ajudar elas a, eventualmente, investir em outras partes de suas vidas, não só também por conta do dinheiro que elas vão ter, mas com a nossa tese de que morando no centro você consegue ter mais tempo para fazer outras coisas do que só trabalhar e se deslocar para o seu trabalho. A conectividade do centro permite que as pessoas invistam seu tempo em mais estudo, em mais tempo de lazer, em mais tempo com a sua família. E esses aspectos, às vezes, a gente esquece que também são muito importantes para que as pessoas melhorem socioeconomicamente, né? E para além disso, o compromisso que o Soma tem de enxergar a comunidade que a gente vai construir. Não, a gente não construiu só um prédio, não é só um empreendimento. É uma comunidade que a gente quer fomentar, que a gente quer conhecer, que a gente quer acompanhar em como ela está evoluindo. Então, a gente tem um algoritmo que é aplicado anualmente, quando a pessoa entra e quando ela vai renovar o contrato de aluguel, para a gente entender qual a situação socioeconômica dessa pessoa hoje e qual é a situação socioeconômica que ela teve um ano atrás, né? Para a gente conseguir entender o progresso, entender com as nossas capacidades como a gente pode ajudar ela. Incrível, incrível. Acho que foi muito esclarecedor, e importante trazer esse case e essa coragem de vocês, né, tanto da Dynamo, quanto do Grupo Gaia, quanto da Magic, em colocar esse modelo de pé, que eu acho que é um modelo que deve ser replicado em outras frentes, moradia, desenvolvimento econômico, né, e moradia, sem dúvida, é um dos grandes pilares de transformação social e econômica que a gente precisa trabalhar. Quero aqui agradecer muito a presença de quem pôde estar conosco e agradecer muito a presença de vocês dois em compartilhar esse conhecimento, esse projeto, e dizer que eu tenho muito orgulho de vocês dois. Então, obrigada. Eu acho que agora a gente encerra essa sessão. Só avisar para vocês e para os demais participantes que estão aqui que essa sessão ela também vai ficar disponível no YouTube. Todas as sessões elas ficam gravadas, né, e disponíveis para futuros acessos, né? E quem não pôde estar aqui vai poder assistir mais para frente. Tá bom? Um beijo em vocês dois e bom dia para todos. Obrigado, Obrigada, gente. bom Beijo. dia. Tchau, tchau.